Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Patas à Conversa. Hoje tenho aqui comigo o realizador e professor Rui Nunes. Muito obrigada por ter aceitado este convite, é uma honra estar aqui a entrevistá-lo. E a primeira pergunta que eu lhe queria fazer era como é que foi gravar A Companhia dos Animais? Como é que foi para si a experiência? Porque nós sabemos que os animais, ainda por cima no programa, são muito imprevisíveis. E como é que foi para si ser realizador e estar com um material muito frágil a gravar com animais? Eu tinha acabado de chegar de Macau há relativamente pouco tempo, ainda estava a adaptar-me e vieram ter comigo, perguntaram se estaria interessado em fazer esse trabalho e naturalmente é uma aventura, qualquer trabalho novo é sempre uma aventura, qualquer coisa diferente e tentei adaptar-me o melhor que pude. O facto de trabalharmos com animais não é muito difícil, uma vez que na maior parte dos casos os animais têm donos, não é? São animais de companhia, na maior parte dos casos, por isso. E, portanto, como animais de companhia, têm uma relação já com os humanos. E nós, sendo alguém fora do contexto e da rotina habitual, entramos com facilidade nesse processo, porque a partir do momento em que temos entre nós, os animais, temos os donos. Portanto, eles estão habituados a viver com humanos e, portanto, a coisa torna-se mais fácil. No caso deste programa, do Companhia dos Animais, fui convidado na fase inicial do programa, havia apenas uma ideia. A produtora falou comigo, a partir do momento em que começamos a trabalhar, começamos a construir o programa em conjunto. Em função daquilo que era a ideia dela, houve algumas adaptações, inclusive eu próprio introduzi um dado novo no programa, que foi criar-se um animal em boneco, que foi manobrado ou foi manipulado por um dos manipuladores de animais da Rua César, manipuladores de bonecos, aliás, da Rua César, que era o meu amigo Jorge David. Criamos um cão, foi construído dentro da mesma lógica dos bonecos da Rua César, foi construído por um assistente dos bonecreiros, que sabia construir bonecos e que o construiu, e que, a nosso pedido, construiu um cão rafeiro, que ficou logo atitulado, logo com o nome de Rafa. Então, era rafeiro e servia um bocado de contraponto entre os humanos e os animais, dado que os animais não falam, e, portanto, criou-se ali uma figura de animação dentro do programa, uma pequena brincadeira. Qual é que foi o maior desafio ao gravar o programa? Qual é que foi assim, a coisa que o professor não estava à espera que acontecesse? O maior desafio foi nós termos ido filmar no seu espaço próprio um lobo ibérico, neste caso uma loba, que foi a única que apareceu. Ou seja, o lobo ibérico existe numa zona bastante ampla. As únicas pessoas que podem entrar nessa zona são os tratadores e, portanto, nós estávamos um bocadinho fora do contexto, mas como tencionávamos fazer as filmagens, conseguimos arranjar a autorização, apenas nos deram um conjunto de indicações que foram fundamentais. Nem relógios, nem pulseiras, nem anéis, nem nada de que brilhasse. Toda a roupa devia estar coberta por um fato de macaco integral e umas botas até aos joelhos. E, portanto, mesmo os óculos disseram-nos para termos o cuidado, se pudéssemos evitar os óculos, melhor. E, portanto, quem tinha óculos tirou os óculos e, portanto, entramos no espaço, todos um bocadinho a medo, não sabíamos muito bem o que é que ia acontecer. O tratador disse-nos que seria seguro, mas é sempre relativamente seguro. Estamos a falar de um animal selvagem, não é? E, portanto, a loba chegou-se a nós, cheirou-nos a todos. Foi, não diria amistosa, mas para o meu contexto de não habituado a lidar com animais selvagens, achei que ela foi bastante amistosa.
cheirou-nos, aproximou-se de todos nós, relativamente próximo, eu diria próximo demais mesmo, e houve um em quem ela colocou a pata em cima, não lembro já quem foi, como quem diz, eu concedo-vos a vossa, concedo que estejam aqui, deixo-vos cá estar. Portanto, isto é o meu espaço e achei interessantíssimo, foi uma experiência única, uma aventura realmente. Eu queria saber como é que a Rua Sésamo surgiu na sua vida. A Rua Sésamo surgiu na minha vida de uma forma um pouco estranha. Eu tinha acabado de fazer o meu curso de realizador. Eu entrei para a RTP há muitos anos, em 82, perdão, em 76, como operador de câmara de cinema, depois passei em 82 para as artes gráficas, para a fotografia e depois concorri para a realização. E essa minha passagem à realização teve, naturalmente, um percurso académico. Portanto, tive que fazer um curso de formação, tive que aprender tudo aquilo que ainda não sabia. Havia muita coisa que eu já sabia, mas havia muita coisa que eu tive que aprender. E, portanto, depois desse percurso académico, portanto, no Centro de Formação da RTP, fui fazer alguns programas. Durante os primeiros tempos estive a fazer uma série de programas relacionados com variedíssimas coisas, portanto, não era um programa próprio, era um programa que já existia antes, em que eu fui integrado e tentei perceber o que é que era necessário e integrei-me no programa. O programa já estava formatado e, portanto, seguiu o seu trâmite natural. Eu, a seguir a isso, comecei a tentar descobrir programas que gostaria de fazer e que sabia que estavam à bica para começar. Não? A Rua Sésamo foi um desses. A Rua Sésamo começou em 1990, eu terminei o meu curso de formação em 1989 e, portanto, fiquei ali durante um período de tempo a tentar perceber o que é que ia acontecer e muito entusiasmado com um novo formato para programas infantis. Isto, vocês não são dessa época, mas posso-vos dizer que normalmente os programas infantis tratavam os miúdos como imbecis. E, portanto, os miúdos não achavam piada, os pais não achavam piada, os programas infantis eram uma seca. Ninguém gostava de fazer, ninguém gostava de ver, e, portanto, era o tipo de mal necessário. Quando a Rua Sésamo surge, é uma pedrada no charco, é qualquer coisa completamente diferente, qualquer coisa que não só é para as crianças, mas também é para os adultos verem enquanto as crianças estão a ver. As crianças não estão só a ver, mas também estão a aprender. Elas aprendem sem se perceber que estão a aprender. Portanto, há aqui uma lógica em que tudo é pensado nos filmes. E, portanto, nós importamos o modelo americano, o modelo chegou cá, introduziu-se segundo os parâmetros que eles impõem como regra. Não é? É uma empresa americana que fazia aquilo há mais de 21 anos, quando nós começamos, que já tinha parcerias com uma série de gente em todo o mundo, e que quando veio para Portugal, naturalmente impôs as suas regras. Tem que ser assim, tem que ser desta forma, tem que ser aquela. Criou-se uma enorme equipa. Foi um programa de um enorme orçamento, portanto, teve muita gente envolvida. Provavelmente foi o programa de maior orçamento de programas infantis que até à época aconteceu. E, portanto, toda a gente estava entusiasmadíssima, toda a gente estava cheia de vontade de ver como é que era. A minha mulher entrou como notadora do primeiro realizador, que foi o Manuel Varela. E eu, naturalmente, fiquei expectante. Tentei perceber o que é que se passava. Andei ali à volta, ia assistir a gravações. Ela contava uma série de coisas, consultava os guiões, estava mais possível dentro do que estava a passar. Naturalmente, tive outros programas para fazer e tive outras coisas para fazer, mas estava sempre com um pé dentro da Tobis, que é onde se gravavam as situações da Rua Sésamo, os episódios da Rua Sésamo. E, portanto, andava sempre fora e dentro, não é? Naturalmente, acho eu, naturalmente, até estava bem com todo o staff, acabaram por me convidar para participar na segunda e na terceira série. Mais uma vez, foi uma experiência única, portanto, foi provavelmente todos os programas que eu fiz na televisão que mais prazer me deu, e porque era um programa extremamente diversificado. Nós gravávamos segmentos em estúdio, mas antes de entrarmos no estúdio, em junho, julho e agosto, que eram os 3 meses onde gravávamos dentro da Tobis, antes disso, íamos fazer uma série de programas no exterior. Fomos à África, fomos a Macau, fomos a vários sítios, portanto, era um programa cheio de coisas diferentes e coisas novas. Para além disso, houve uma vantagem fantástica, que foi ter tido a possibilidade de, ao ter sido convidado, ir frequentar um workshop nos Estados Unidos, durante cerca de 3 semanas, Nova Iorque, para a preparação da segunda e da terceira série. Portanto, fui por 2 vezes e dessas 2 vezes fui recebido como se fosse um VIP. Não é? E o professor disse que a Rua Sésamo é um programa
que as crianças aprendem coisas sem saber que estão a aprender. E como é que não só na Rua Sésamo e na Companhia dos Animais, como é que é a preparação da equipa e de tudo a pensar como é que eu vou fazer isto para a criança aprender certo tema, como é que eu vou abordar isto? Porque... No caso da Rua Sésamo, digamos que seria um processo mais complexo, porque implica com um processo que vem de trás, ou seja, há uma ligação entre a RTP, ou houve uma ligação entre a RTP e o próprio Ministério da Educação, que prepararam um trabalho em conjunto, nomeadamente houve uma equipa pedagógica que superintendeu todo este processo, que analisava segmento a segmento, texto a texto, como é que as coisas deviam funcionar, este termo é adequado, este não é, aquela forma deve ser passado. No fundo, há todo um conjunto de informações ou ensino que está a ser feito em conformidade com um quadro de preparação, direi eu, da equipa pedagógica do Ministério. Ou seja, é necessário ensinar as crianças a atuar os sapatos, por exemplo. É necessário ensinar as crianças a comer de faca e garfo. Curiosamente, os Estados Unidos ensinavam-nos a comer só com uma das mãos. Nós ensinávamos os miúdos a comer com as duas mãos porque é o habitual. Nós habituamos desde miúdos a comer com faca e garfo. E, portanto, há um conjunto de situações, inclusive, que tiveram que ser adaptadas. Nós bebemos da casa-mãe, que era a CTW, a base de trabalho do nosso, digamos, daquilo que nós devíamos fazer enquanto série de Rua. Mas depois tínhamos que ter em consideração muitas outras coisas, nomeadamente nós não estávamos a programa apenas para Portugal continental. Nós estávamos a trabalhar para Portugal continental, mas também para os Palopes. E, portanto, havia aqui uma tentativa de harmonizar todas as situações, um cuidado muito grande de não ultrapassar determinadas situações, não ferir determinadas suscetibilidades. Portanto, no fundo, a ideia era tentar criar um produto que fosse realmente para crianças. O nosso target principal, 1 aos 5, portanto, do início da aprendizagem, não é? Portanto, as crianças, bebés, pouco mais do que isso, pouco mais, ainda quase nem sabiam falar. Curiosamente, eu conheci um miúdo que não aprendeu a dizer pai nem mãe, aprendeu a dizer poupas. A primeira palavra que ele disse foi poupas. E, portanto, nós, de facto, termos essa noção de qual é o nosso target, para quem é que nós estamos a trabalhar. No caso da Companhia dos Animais é outro target completamente diferente. Estamos a falar de pessoas de outro tipo, de outras idades, de outro processo de ligação, nomeadamente com os próprios animais. Nós temos, naturalmente, alguns temores de animais que não conhecemos e, portanto, há que vencer esses temores. Aquele animal tem tendências mais agressivas ou tem tendências mais calmas ou menos agressivas. E, portanto, nós temos que perceber isso. Isso foi-nos ensinado ao longo da série. Portanto, a série começa com uma ideia, que é vamos fazer um programa relacionado com animais, com o target, os donos dos animais, não é? Tanto o dono do pássaro, como o dono do cão, do gato, do canário, o que é que seja. E, portanto, em função disso, vamos entrevistar pessoas de uma determinada classe social, pessoas de outra classe social, pessoas que têm uma relação de dependência com o animal, no caso dos cegos, por exemplo, ou outras, o animal de companhia, muitas vezes. Há aqui uma série de coisas que tiveram que ser equacionadas. Como todos os programas, antes de serem feitos, devem ter em consideração tudo o que quer que seja que possa ter a ver com o interesse de quem vai ver o programa. Portanto, o ponto número 1 é sempre o target. Qual é o target? A quem é que se destina este animal? A quem é que se destina este programa? E em função dessa ideia, tentamos construir todo um conjunto de situações que nos levem a enriquecer o programa com, naturalmente, as informações que são importantes. Aquilo que está a acontecer e aquilo que pode ou não acontecer, e temos que ter cuidado para que não aconteça, no caso de haver mais agressividade ou mais uma relação com os animais, mas ter uma atitude com eles mais agressiva, porque senão eles têm tendência a responder a essa agressividade. Portanto, isto tudo, tanto um como o outro, são dois programas completamente diferentes, mas no fundo a preocupação principal é a preparação. Estudar também um bocadinho, não é? Estudar, no caso da Companhia dos Animais, nós estivemos a entrevistar a Maria de Vasconcelos e ela disse também que teve que fazer uma certa pesquisa. Em tudo o que se faz é sempre necessário uma preparação. E, portanto, neste caso, trabalho qualquer, seja televisão, seja cinema, tem que haver um trabalho enorme de preparação. E quanto mais bem preparado, mais hipótese de sucesso ele tem. Muito obrigada, professor. Isto foi uma honra tê-lo aqui connosco. Muito obrigada.